Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aproximando Ideias, um podcast aqui da Vivo, que a gente fala de inovação, tendência e tecnologia. Eu sou Gabriel Domingos, diretor de marketing do B2B, e hoje vamos falar de Smart Cities com a especialista Andrea Bisker. Olá, Gabriel, é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, vamos bater um papo? Vamos bater um papo. Afinal, o que é Smart City ou cidade inteligente? O que é cidade inteligente? São as cidades conectadas, são cidades sustentáveis e, sobretudo, eficientes. Quando a gente pensa em Smart City, vem na nossa cabeça algo que seja super tecnológico. E claro que isso faz super parte, né? Porque as tecnologias vão continuar evoluindo. Mas quando a gente fala de cidades inteligentes, vamos começar a falar o português, cidades inteligentes ao invés de Smart Cities. É que elas sirvam a um propósito, que é o bem-estar dos moradores, né? O princípio é que ela seja centralizada no ser humano. Então, para começar, esse é o ponto de partida. E o conceito de Smart Cities, eles respondem aos desafios que a gente está enfrentando hoje em dia. Questões ambientais, questão do crescimento urbano super acelerado, o lixo, aquecimento global. Quando a gente pensa dados da ONU, a previsão é de que até 2050 a gente vai ter 10 bilhões de pessoas morando no nosso planeta e 2/3 vão viver nos grandes centros urbanos. Quando a gente pensa em 2015, a população era só 54%, quer dizer, tem um aumento de 2 bilhões de pessoas a mais nos grandes centros urbanos, né? Então, as cidades inteligentes são lugares onde a tecnologia da informação é colocada no poder para atender problemas velhos, problemas novos. E tem 3 pontos importantes, Gabriel, para ressaltar. As Smart Cities, elas têm que ser adaptáveis, elas têm que ser acessíveis e digitais. Eu vou entrar um pouquinho no adaptável. Deixa eu te perguntar, o que seria o adaptável? Vamos pensar no passado, né? Como é que eram os prédios, infraestrutura, né? Eles manobravam o fluxo das pessoas. Quando a gente pensa as grandes cidades, cimento, vidro, hoje como é que é? Tem um mundo, você vivo sabe melhor do que eu. Tem um mundo submerso, super conectado de computadores, softwares, tudo ligado via internet e tudo sendo costurado aí nesse sistema nervoso que suporta esse dia a dia de bilhões de pessoas, né? Então tem hoje uma nova ordem e que é possível, através da tecnologia, a gente ter uma melhora na vida das pessoas. Então, imagina, tráfego, mensagens de texto, tudo pode fluir de uma forma mais suave e com maior controle. Então, a infraestrutura das cidades vai ser cada vez mais cognitiva. O que é o cognitivo, né? Ela vai ser mais inteligente, ela vai ser mais responsiva. Como se fosse um organismo vivo que a cidade se comporta. Isso soa meio abstrato, né? Mas eu vou te dar um exemplo, uma gigante da tecnologia, Alibaba. Por exemplo, ela colaborou com o governo de Macau, e aí a gente começa a ver governo e empresas colaborando, que eu acho que é onde vocês agregam muito, né? Para fornecer computação na nuvem para a cidade toda. Então, o que era o foco? Melhorar sistema de transporte, turismo, saúde. Então, é um software de inteligência artificial que permite esse monitoramento ao vivo. Então, tipo de transporte pela cidade, dando alertas, por exemplo, quando você tem um congestionamento. Então, além dessa infraestrutura, que é um caso, a gente tem que ter também uma arquitetura mais adaptável. Tem um caso que eu adoro, que ainda é conceitual, uma empresa dinamarquesa chamada Third Nature. Ela fez um prédio, que é uma garagem, onde você, quando você tem enchentes na cidade, naturalmente esse prédio, ele abarca a água que vem e os andares de cima eles sobem e você consegue manter aquele prédio sem problema nenhum de alagamento. Então imagina uma solução como essa, quer dizer, um prédio assim, conceito, tem um prédio. Tem um prédio. Vamos supor que o piso de baixo é flutuante. Isso. Então entra a água. O piso de baixo ele eleva o piso. Eleva o piso. Aí você precisa fazer mais aquelas grandes colunas. Você imagina isso a 3, 4 metros de altura em cima do nível Imagina do mar. isso nas grandes cidades que sofrem, Palafitas, México, né? Nova York, São Paulo. Então são prédios inteligentes que se adaptam a essas novas demandas e que a gente vai ter esse tipo de problema cada vez mais, né? Imagina, com aquecimento global, isso é super, super importante. Então, uma das histórias é a cidade, a Smart City, ela ser
adaptável. Então, isso é só parte da inovação, mas ela precisa ser acessível também. Quando a gente pensa no mundo todo, né, 15% das pessoas têm algum tipo de deficiência. As cidades não estão preparadas para isso, né? No Brasil é isso. Imagina 15% dos habitantes. Então, quando a gente fala de cidades adaptáveis, são meios de transporte mais convenientes, mais econômicos, mais flexíveis. Então, carros autônomos, que é um grande assunto, né? Estão começando a chegar, ainda de uma forma lenta, né? Porque a tecnologia não está completamente capaz hoje de interpretar as reações humanas, né? Mas, de novo, cidades têm que ser acessíveis, têm que ser adaptáveis e digitais também, que eu acho que é aí onde entra o nosso grande assunto, né? Porque a gente que mora na cidade, a gente espera que a tecnologia ajude a gente a fazer o que precisa ser feito. Como é que ela pode ajudar no dia a dia, por exemplo? Pega São Paulo, Olha, pega São Paulo. Vou te dar um exemplo. São Paulo. Tem hoje uma startup inglesa, chama Starling Crossing. Por exemplo, ao invés de você ter na cidade as ruas com as impressões fixas, ela tem calçadas à base de LED. Então, conforme ela percebe que é um morador que é um transeunte, esqueci como é. Um distraído. Um distraído que tá lá no seu celular. Sim. E tá lá conectando, mandando sua mensagem, ela percebe e ela vai e cria alertas que vão fazer com que o Gabriel perceba que tem um carro passando. Ou se você tem uma pessoa mais idosa, mais madura, tudo interconectado. Ele vai fazer com que aquele sinal demore um pouco mais, porque a passagem dessa pessoa vai ser naturalmente mais lenta. Então, esse é um caso, por exemplo, de uma tecnologia muito mais acessível que vai permitir uma melhor qualidade. Você está dando um exemplo bem legal que me lembrou um documentário que eu vi de Cidade Inteligente há uns 2, 3 anos atrás, mas o que me chamou a atenção, não sei se é na Europa, não sei se é na parte da Holanda ou Dinamarca, Sim. não vou sim, mas o tema é muito legal. É uma cidade que é perto do mar, de pescadores. E como faz muito frio, as pessoas vão pro bar beber, os pescadores. E tinha muito índice de afogamento. Por quê? Ele ia pescar, depois ia pro bar, bebia e saía bêbado, perambulando pela rua e caía no mar. Como é que eles resolveram esse problema? Colocaram câmeras com inteligência artificial e sensores. E toda vez que tinha um movimento no mar, já acionava a polícia. Assim, em tempo real, por causa do 5G e olha do que milissegundo. simplicidade. E simplicidade. Então o nível de embriaguez continua, mas as pessoas que caem no mar praticamente zerou, porque não foi assim, foi o uso da tecnologia pro bem da cidade, porque não ia subir o muro, não tinha como subir o muro ali, porque atracavam os barcos. E nem como é que se obriga a beber menos, Foi né? Então só não é por aí, né? Não é por aí. Você me chamou um ponto assim que... É espetacular, é por aí mesmo, né? E quando a gente pensa as cidades que são inteligentes, né? Tem aí 8 parâmetros, eu vou falar aqui para você, mas ela tem que ter pelo menos 5 deles, todos eles inteligentes. Então, a energia é um deles, a construção de prédios inteligentes como esse que eu citei, que conforme você tem algum alagamento, ele consegue se mover, mobilidade, que é um baita de um assunto hoje. Sistema de saúde inteligente. Quando a gente pensa, mas sistema de saúde está conectado? Quando a gente pensa em saneamento, tem que ter isso também, porque o saneamento ele vai acabar... com um bom saneamento, você transmite menos doença e você tem um seguro, você tem um sistema de saúde muito mais eficaz. É preventivo, né? Preventivo. Muito mais preventivo. Que esse é um grande paradigma, né? A medicina... Minha avó já dizia, né? Prevenir é muito melhor que remediar. Né? A infraestrutura inteligente, a tecnologia, governança e educação e cidadãos inteligentes também. Acho que esse é um grande ponto que é importante para você, 5 pelo menos desses, para você ser considerado uma cidade inteligente. E por onde você prefere? Vamos começar pelo final? A gente pode ir pelos cidadãos, né? Porque eu acho que tudo começa pelas pessoas, né? Não adianta você ter tecnologia, mobilidade, acessibilidade, né? Prédios inteligentes, se o cidadão não é realmente um cidadão preocupado com a cidade, né? Vamos dizer assim. Como que seria então um cidadão inteligente? A gente começou falando de como tudo tem que estar centrado no ser humano, né? E a cidade
inteligente, ela precisa primeiramente ter um propósito. E esse propósito é trazer uma qualidade de vida maior para os cidadãos, né? Então a gente pode esperar. Imagina você ter móveis tecnológicos na rua. Então você tem um banco, por exemplo, que você pode carregar o teu celular. Ou você tem um sistema que avisa, um sensor movido à energia solar que alerta quando você tem bombeiros, por exemplo, quando você tem algum incêndio. Então isso como ferramentas, né? Agora... Vamos explorar a parte, começar do fim pro... que nem japonês, do fim pro início. Aliás, o Japão, Gabriel, é muito interessante. Eu vou abrir uma janela aqui, tá? Vai lá. Eu me lembro quando a gente fala muito sobre cenários futuros e no Japão ele deixou de produzir. Então, fábricas, como por exemplo, fábricas da Toyota, da Panasonic, tem espaços enormes vazios. Você tem isso na Philips também, na Holanda. Por isso que a Holanda tem tanto de cidades criativas e smart cities também. Mas falando do Japão, a gente começou a ver há alguns anos as hortas verticais. Muitas das fábricas sendo usada para você ter hortas urbanas verticais. E um novo conceito hoje que a gente vê de smart cities, a gente tem dois. Tem a Fujisawa, que é uma cidade que está sendo planejada pela Panasonic, onde ela tem todo esse conceito de uma cidadania inteligente. Você tem toda essa parte de infraestrutura, de energia, de transporte, uma cidade teste no Japão. A outra é a Toyota, ela acabou de lançar, chama Toyota Woven City, que fica na base, pertinho do Monte Fuji, com esse mesmo conceito. Mas é um laboratório vivo, onde lá eles podem fazer experimentos, porque assim, a gente coloca carros autodirigidos. Não dá pra gente testar numa cidade como São Paulo. Então, é uma cidade... montada para que seja um laboratório vivo. O que eu queria fazer a conexão aqui? Essas grandes empresas que produziam eletroeletrônicos hoje estão de olho. Por que tem essa ânsia por pensar nessas grandes cidades, nessas cidades inteligentes laboratoriais? Porque eles conseguem testar os carros, os robôs, os semáforos inteligentes. Então, conceito super bacana. Eu achei curioso que são duas no Japão. Onde essas duas marcas implantaram essas cidades? Em antigas fábricas. Porque uma vez que hoje eu não produzo, mas a produção está em outro lugar, está desativado. Então, tem uma inteligência por trás disso também. Que bacana. E você tem mais exemplos você falou agora dessas cidades, e essa cidade, se eu for atrás, está muito amparada com 5G, né? Porque, falando um pouquinho aqui da tecnologia do 5G, tá chegando nas capitais. Hoje eu não sei quando é que o programa vai no ar, tá? Mas até hoje tem 22 cidades, 22 capitais com 5G aqui no Brasil. E quando você fala isso, um atributo do 5G é a latência. Perfeito. Que é justamente para pegar a informação em tempo real. A questão do semáforo, a questão da câmera com inteligência artificial. Você me trouxe um outro exemplo que... não só para a mobilidade, mas para a questão da segurança. Imagine então que você está numa multidão e o policial está com óculos, com inteligência artificial conectada com 5G e ele faz o reconhecimento facial. Ele recebe naquele momento se o rapaz é suspeito, se tem ficha criminal ou não tem ficha criminal, se é procurado ou não é procurado, e ele já faz a abordagem em tempo real. Isso é um exemplo legal que assim, já existe, tá? A inteligência artificial já existe. O 5G já existe, o óculos já existe, agora é só realmente você colocar em escala. Mas não é o que a gente está falando muito do futuro, né? Se parar para pensar, já dá para ser aplicado em algumas cidades. E você tem, eu não sei, imagino que seja tecnologia vivo, mas tem várias cidades no Brasil que já estão testando. Então tem uma que ela testou exatamente num semáforo, num grande cruzamento, e é o que você trouxe, Gabriel, zerou acidentes e reduziu o crime também, porque eles conseguiam rastrear carros roubados. Outra coisa que trouxe também, quando a gente fala em centralizar no ser humano, permitiu que menos acidentes com pessoas idosas, a criação de rampas. Então, essa interconexão é o que vai permitir, é o que você falou da latência mesmo. Em segundos, eu consegui entender e rever quais são caminhos que você vai sugerir dentro de um Waze, enfim, dentro das conexões todas. Então, isso já está rolando hoje em várias cidades do Brasil. Bacana.
E quem você falou, então a gente falou de cidadão inteligente, falamos de mobilidade. Vamos falar, se você quiser me perguntar, quem são esses cidadãos, né? Porque é uma cidade sem pessoas inteligentes não faz sentido nenhum, né? Então eles são os reais protagonistas, né? Mas uma provocação, é cidadão inteligente ou cidadão com atitude inteligente? Tá misturado, né? Mas é um cidadão com atitude inteligente. Mas é um cidadão... Comportamento, né? que tem um comportamento. Isso está super ligado à sustentabilidade também, quando a gente pensa, né? Eu acho que tem uma consciência hoje que não tem planeta B, né? Então, você comentou do teu filho, tem quantos anos teu filho? O que fez a pergunta? Tem 4, fazer 5 agora. E qual foi a pergunta dele? A pergunta dele foi, papai, quando eu puder dirigir carro, eu vou dirigir carro voador. Né? Eu falei, eu acho que vai. E a pergunta foi se ia ter 2 volantes. Eu falei, você vai dar uma carona no papai poder dirigir junto? Hoje ele vai fazer 5 agora, né? Sei lá, daqui a 15 anos, 13 anos, Sim. pode ser. Quando foi, teve um SXSW, que é um festival de inovação que rola em Austin, e foi acho que em 2019 que o Uber disse que teria já agora os táxis aéreos, né? Quando eu fui me preparar para o nosso bate-papo, eu revi uma apresentação que eu fiz em 2018 numa feira de automóveis. Muitos dos cases de cidades inovadoras, a gente vai falar disso depois, estão ainda no papel. Estão ainda no conceito, né? Então eu não sei se, talvez quando ele fizer 20, já exista essas soluções. Mas eu tenho um de 20 em casa, eu tenho um de 18. Os caras estão preocupados com o futuro, eles estão preocupados com o mundo que a gente vai deixar. Então acho que é aí que entra esse cidadão mais inteligente, né? Mas são eles que fazem, eu acho que são, mais do que isso, Gabriel, são as pessoas que colaboram para esse futuro, que colaboram para a gente pensar nessas cidades inteligentes. Eles participam dessas pautas importantes, né? Para funcionar, eles trocam governo, cidadãos, eles precisam trocar, né? Então eles desempenham um papel super importante quando vai se desenhar essas novas cidades, pensar essas estratégias, né? Então, quando a gente pensa tecnologia, dados são fundamentais, estão super conectados com o Smart City, mas sem inteligência dos moradores, a evolução não vai acontecer nas cidades. Os projetos das cidades falham quando não tem esse envolvimento, porque a alma de uma Smart City é o cidadão. É o papel ativo que ele tem, é um sentimento super claro de colaboração, né, e de coletividade. Tem um livro que eu adoro, que é do Roman Krasniak, que chama Como Ser um Bom Ancestral. Eu vou fazer aquela brincadeira que eu gosto. Produção, nesse momento vocês põem o videozinho, o texto aqui, pra gente poder divulgar. Como Ser um Bom Ancestral. Qual o autor? Roman Krasniak. Inclusive, ele é marido, eu não vou lembrar o nome, a esposa dele é aquela que criou o conceito da economia Donut. Da Holanda, né? Que é uma forma mais inteligente das cidades, dos estados, da democracia funcionar. O que o Roman traz? E que eu acho muito legal para a nossa conversa. Ele traz o conceito de guardiões do futuro. Então, tem vários países hoje, a gente está falando de cidades, mas tá aqui, vamos olhar aqui do helicóptero, né? Vários países que hoje têm comitês do futuro. Porque quando você pensa... Imagina que as decisões sobre o futuro das nossas cidades, elas estão nas mãos das pessoas que têm 50, 60, 70 anos, que não vão estar aqui quando essas decisões forem implementadas. Então, você tem vários países hoje que entenderam a importância desses guardiões do futuro. Para mim, esse assunto está super conectado com as cidades do futuro. Tem uma mulher, que essa ainda está super nativa, que é do Comitê de Futuros do Reino Unido, acho que é Sophia Howe. Vou dar um exemplo. Ela vetou um projeto, que era um projeto para a extensão de uma grande rodovia no Reino Unido. Porque ela disse que na verdade, ela desmantelou todo um esquema que tinha por trás. Mas aquela rodovia, no século XX, no século XXI, não faria nenhum sentido, porque amanhã ela estando pronta, a gente não vai estar mais com essa demanda de fluxo e ela não ia trabalhar para neutralizar carbono, por exemplo. Então, quando eu tenho essa visão inteligente de como tem que ser na 7ª geração, por exemplo, a gente não pensa nisso, né? A gente pensa talvez nos nossos netos. É isso que o Roman traz nesse livro. Então, uma cidade, um país,
uma civilização que consegue pensar naquele mundo que eu quero deixar, ela é inteligente. Então, esse é um livro que me inspira muito e tem muitos governos que hoje estão valorizando. Tem um outro exemplo aí que foi o Israel, que também trouxe, mas o parlamento destituiu porque achou que tinha muito poder na mão das pessoas. Que acho que esse é um outro ponto também, né? Que é esses dados todos que a gente está colhendo, que é feito com eles, né? E te daria um outro exemplo, eu não sei se tem a ver com cidades inteligentes, mas Israel. Eles têm uma tecnologia que é o Dome. É um domo que é um escudo invisível que bloqueia os mísseis que são mandados. E são mandados diariamente mísseis. Então, como? 5G, tecnologia, né? Então, para segurança. Para segurança. Então, acho que nesse sentido, por isso que o assunto é tão fascinante, né? Que é para a gente poder ter uma vida melhor como cidadão, mas poder manter o nosso planeta mesmo, né? Vamos lembrar que a gente vai ter, quanto que é? São 7 bilhões de pessoas morando nesses grandes centros urbanos. 2/3 nas grandes cidades, né? Como você comporta essas pessoas na grande cidade, porque hoje eu vejo um movimento das pessoas saindo das grandes cidades e indo para cidades ao redor. Porque hoje você com a questão de trabalho híbrido, né? trabalho híbrido, deu mais qualidade de vida para as pessoas mais. E você desafoga os grandes centros. Mas acho que o ponto é como a gente recupera esses grandes centros, né? Perfeito, você pega São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, essas grandes capitais, como é que a gente transforma o dia a dia do cidadão com o uso da tecnologia. Você me falou um ponto aqui que eu gosto de viajar, tá? Eu também gosto, vamos embora. Tem uma questão hídrica no Brasil, né? Assim, todo ano a gente passa, a represa tá baixando, olha, cuidado com a água, vai acabar com a água do planeta, olha o banho. E a gente falou agora de comportamento inteligente. Aqui, por exemplo, seria um exemplo clássico, não sei se já isso no mundo, mas de você colocar sensores na entrada da casa das pessoas ou nas torneiras, acho que mais na entrada da casa. Você determina, nesse período você vai consumir tanto. Perfeito. E mesmo que a pessoa deixe a torneira ligada, já cortou ou reduziu, porque você tá impactando o futuro da próxima geração. Totalmente. Isso tem a ver com o uso da tecnologia. Né? A questão do IoT já conectado com 5G, que você pega a medição em tempo real. Mas já seria um exemplo para a gente poder falar, para mudar o comportamento das pessoas? Sim, seria um exemplo. Você pensar o outro exemplo, né? Que você pode ter... Eu imagino que todas as cozinhas do futuro vão ter... como que chama? Quando você coloca a comida no lixo e ela e a comida que é orgânica e ela vira adubo. Vira adubo, isso. Então, tem um nome o Covid e a menopausa vão diminuindo a lembrança. São composteiras. Tá. Então, por exemplo, isso seria inteligente também. Quando a gente pensa nessa inteligência interconectada, né, para a saúde, por exemplo, eu tenho hoje laboratórios que você pode ter conectado dentro do teu vaso sanitário, onde o Gabriel tem os seus fluidos e já analisa se você tem algum problema de saúde. Ou tem os teus eletrodomésticos dentro da tua cozinha já conectados com desperdício, com aquilo que você tem dentro da tua geladeira. Então, sim, tudo isso faz parte. Agora, eu vou pegar uma carona no que você falou do morar fora dos grandes centros urbanos, né? Eu me lembro que eu estava no bate-papo com uma diva da moda, que era a Constança Pascolato, e eu falei alguns anos atrás, eu falei, Constança, provinciano vai ser cool, vai ser uma coisa bacana. E ela falou, imagina, né, cidade, interior, e a gente terminou o bate-papo, ela falando que o sonho dela era se aposentar na Toscana, numa cidadezinha pequena, né? Ruim, então, né? Ruim. Eu acho que como você comentou essa saída dos grandes centros urbanos, tem hoje um movimento super forte mesmo dessa valorização de que o provinciano, de que essa pausa, essa vida mais tranquila é aquilo que a gente quer. E tem um movimento dentro das pesquisas que a gente faz que um dos cidadãos futuros das cidades, eles estão chamando de colonos de prata. Então, é a galera da economia prateada, acima de 60 anos,
que está pensando em voltar para os centros urbanos. Esses centros urbanos mais acessíveis, mais adaptáveis, com mais infraestrutura, vai permitir que essas pessoas que querem estar em comunidades, que querem usufruir de cultura, retornem aos centros urbanos. Então a gente está vendo uma troca onde a galerinha mais jovem, milênios que estão agora começando a ter seus filhos, os centros urbanos são carésimos. Então tem esse movimento de saída, você acabou de comentar, o trabalho híbrido permite isso, mas tem um retorno desses colonos de prata, que são esses... Se você pensar, um Airbnb, por exemplo, os grandes protagonistas são as pessoas mais velhas que alugam seus quartos para os mais jovens. Nas cidades. Porque então, os jovens também não querem ter nada, né? Eles querem ter o livre-arbítrio de um poder ir outro e vir e compartilhar. Perfeito. Agora, eu esqueci de falar, né? Você é um future thinker, certo? Certo, você falou. Vou topar um desafio? Vamos explorar esse teu lado aqui? Bora lá. Que eu pensei, vamos criar uma historinha aqui, pensando como seria o dia a dia de uma cidade inteligente. Sim. Ok? Para começar numa cidade inteligente, vamos começar no momento que você acorda. Perfeito. Você acordou, despertou, tomou um café. Naquele momento que você está na sua casa. Primeiro eu vou despertar. Isso. E aí já automaticamente, para mim, já abre a janela, já me dá bom dia. Casa inteligente. E já está preparado o meu café. E já tem a minha... Primeiro já me conta como está o tempo. Tá bom. E já me sugere, porque eu já tenho um wardrobe super programado, já me sugere qual é a melhor roupa para aquele... Eu tô aqui hoje com você. Então, hoje com você, já tinha recebido que eu não deveria vir com roupas muito coloridas. Sim. Já começa por aí, Gabriel. Pô, então, legal. Então, já começa a receber uma dica de dress code pro dia. Legal, meteorologia. Mas hoje você tem essa informação. Mas eu acabo buscando informação, né? Eu vou por um celular, vejo uma previsão do tempo. Ele te conta já. Ele me conta. Bom dia, Gabriel. Esse é o hoje ponto. O tempo tá assim, não esqueça do teu guarda-chuva, enfim. E aí o segundo passo vou sair de casa. Vou pegar um dia pro trabalho. Nesse momento... Muito provável que você não vai ter carro. Não vou ter carro. Provável. Mas se eu quiser usar... Você vai ter um carro, não é teu. Vai ser um carro que vai estar mais perto de você. Tá bom. Que vai vir também te buscar, já te levar para o teu destino. E se o teu destino for um lugar que seja um pouco mais distante, ele já te leva para um destino que você vai ter o carro voador. Como chama teu filho? Lucas. Que o Lucas tá ali esperando. Talvez ele não vai ser o piloto, porque não vai precisar de piloto, né? E já te leva para esse lugar e você vai usufruir de todos esses serviços compartilhados. Legal. Isso lá na frente. Sim. Mas hoje, por exemplo, no dia a dia, se a cidade está conectada com 5G, os dados rolando ali, ó. Isso. Já não seria possível, por exemplo, sair de casa e já receber uma dica, por exemplo, de você, inteligência artificial Bisker, dizendo: Gabriel, vai de metrô hoje, porque tem acidente na Marginal e na Paulista. E o tempo do metrô hoje, a linha azul, por exemplo, está com uma cadência que hoje eu poderia já receber no meu celular. Sim. Hoje você consulta, né? Hoje eu consulto. O Waze, você consulta isso, o Waze, mas eu já poderia receber essas dicas para onde eu posso ir. Então, que tipo de veículo eu poderia usar? Meios, né? Ou metrô, ou uma bicicleta, ou um próprio carro, uma bicicleta elétrica. Então, isso já poderia estar conectado, essas informações, num tablet de um smart da própria cidade, né? Um app da cidade inteligente na sua mão. Perfeito. Legal, então eu já vou no caminho. E aí outro ponto peguei um semáforo. Não sei se te irrita, mas me deixa um pouquinho... Falo, cara, tá faltando inteligência aqui. Você tá no semáforo, aí tá vermelho. Sim. Não tem carro lá, nem carro aqui, nem carro lá, e você tá lá parado. Você não avança, porque se avançar é multa, certo? Então você fica lá paradinho, bonitinho. Tem a questão da segurança. Mas, se não tá tendo tanto tráfego, por que não sai do vermelho, vai pro verde, tudo bem, fecha as outras vias para não ter colisão e libera o seu acesso. Perfeito. Isso também já poderia ser possível. Já seria. Isso está sendo feito. Tem a Sandbox, que são várias que são aquelas plataformas, né, onde você consegue, com autorização da legislação,
criar, testar, né, prototipar mesmo, né? Então tem várias já. Tem São Paulo lançou ano passado, né, em São José dos Campos, que acho que já é uma cidade, vocês devem estar conectados porque é um grande centro de teste do 5G. Então tem já hoje várias cidades do Brasil que já estão testando. Semáforo inteligente, eu acho que é um dos pontos principais. Porque a galera que tá ouvindo ou tá vendo a gente, já para entender que não é algo muito do futuro, né? É algo que você já consegue aplicar no presente, no seu dia a dia, que amanhã já vai impactar a sua mobilidade numa cidade. E quando a gente pensa na comunicação, né? Então amanhã você que é B2B, então você tá com o teu carro e você tem um outdoor que vai identificar que lá é o Gabriel e aí ele vai fazer uma comunicação para você. Pô, então, legal, olha, Gabriel, hein? nós somos aqui da marca X e tá na hora de você trocar o óleo, tá na hora de você repensar a tua bateria, enfim. Então, tudo interconectado. Então, essa é o futuro próximo mesmo, né? Eu vou abrir uma janela aqui, tá? A gente tem aí um super paradigma que é... A gente não acha que é governo, que é instituição que vai fazer a diferença. São as marcas, né? Eu acho que até mais do que as marcas, são os líderes mesmo, ativistas. Então, olha a oportunidade que tem para uma marca abraçar e trazer mais. Acho que já tem marcas pensando nisso, né? Mas esses grandes problemas que a gente tem hoje, marcas que podem solucionar investindo nessas recargas. Então, todas essas cidades inteligentes estão testando isso. A gente tem acho que umas 7 ou 8, tem uma que é, se eu não me engano, é em Laguna, é isso, que é no Ceará. Tem um hub de inovação, a cidade, e os moradores, exatamente o que você está contando, eles conseguem acompanhar o que está rolando na vizinhança. Eles têm um aplicativo que chama Planet boa. App. Tem um painel de controle, eles monitoram a casa, eles controlam o consumo de água, um dos pontos que você trouxe. Eles controlam o consumo de energia, qualidade do ar, notícias da cidade, o andamento das obras na região, uso da biblioteca dessa pequena cidade, até caronas compartilhadas, que também são abertos para usar o aplicativo. Nessa cidade, ela já tem... Eu escutei dela pela primeira vez há uns 3 anos. Então, eu percebo que assim, ainda é protótipo. Você tem casas menores e casas maiores sendo vendidas, porque ela quer trabalhar a diversidade dentro das cidades. E o que ela trabalha muito é usar esse espaço coletivo, que eu acho que esse é um grande conceito também do Smart City. Então ela tem horta comunitária, academia comunitária, cozinha compartilhada, que é inclusiva e que é acessível. E agora tem um assunto que também sempre me pergunta, mas o que isso faz a diferença de um bairro planejado, né? Eu tenho um bairro planejado tipo Alphaville, é uma Smart City, né? É a infraestrutura digital por trás. Essa interconexão. Eu trabalho bastante com varejo, né? Então o pessoal sempre fala, mas ser multicanal, eu sou omnicanal? Não. Ser multicanal, eu tenho vários canais, então eu converso, eu faço a minha compra por aplicativo no celular, eu vou lá e clico e colecto na loja, eu tenho a minha loja física, mas é a interconexão entre cada um desses canais em tempo real, através do 5G, amanhã o 6G, que permite a latência, você ter um tempo mínimo, né? Segundo o 5G. De processamento dos dados. Então, é isso que faz a diferença de um bairro planejado e de uma cidade inteligente. Essa interconexão que te permite, em tempo real, você gerenciar um semáforo, gerenciar um cruzamento super importante. Ao cidadão, eu acho que cabe participar quando isso é possível. Eu vou te dar um exemplo. A gente fala muito de tecnologia, né? Mas tem formas simples da gente resolver. Você tem, por exemplo, um exemplo na cidade de Santa Mônica. Eu sei que é um super parceiro de vocês, que é a ServiceNow. Eu pedi para ela me mandar alguns cases que já está rolando lá de interconectividade. Então, o prefeito da cidade, ele fez uma parceria com os cidadãos, onde eu tenho um aplicativo que eu vejo um bueiro na cidade, eu vejo alguma coisa quebrada, o cidadão fotografa, manda para essa central e aí imediatamente esse problema é corrigido, é consertado na cidade. Então, esse é o cidadão inteligente, esse é o cidadão que colabora, né? Então, através da tecnologia. Quer dizer, não necessariamente eu tenho que ter grandes histórias, mas pode ser simples também. Esse é um exemplo. Buenos Aires é a mesma coisa. Tem um programa assim, onde eu tenho um aplicativo que Gabriel enxergou algum problema numa rua, enxergou algo que precisa ser monitorado, ele fotografa e através de um formato super simples,
ele manda essa informação para uma central que vai lá e corrige o problema. Então, é nesse sentido que tem essa troca, o cidadão inteligente junto, mas ele precisa de um sistema para poder fazer parte. E tem um outro case que vale a pena a gente trazer também, que é uma cidade no Canadá, que é Brampton. E eles, o que eles fizeram? Para poder trazer o cidadão para perto, eles fizeram um workshop super colaborativo. Então, convidando os cidadãos a entender o que eles queriam de melhoria na cidade, naquela cidade pequena do Canadá. Então, por exemplo, o Canadá tem um problema super sério, inverno rigoroso. Sim. Então, por exemplo, ruas que amanhã têm aquecimento e vão derreter gelo. Mas o que envolveu os cidadãos tem a ver com aquele Guardiões do Futuro que a gente começou falando. Faz com que a gente consiga ter soluções melhores, porque, como a gente começou falando, tem que ser centrado no ser humano. Né? Não adianta a gente fazer 1000 planos, a tecnologia está aí para servir mesmo as pessoas. Né? E Brasil, assim, vamos lá, estamos aqui, 2022. Sim. Tem recurso. Tem. Tem tecnologia. Tem. Tem empresa. Sim. Que cidade que você vê mais próxima de começar ter a provocação assim, vamos ter uma cidade inteligente, com um plano, hoje estamos em 2022, até 2030, vamos transformar esta cidade. E outro ponto, são cidades pequenas ou isso é mais para cidades grandes metrópoles? Você pega São Paulo, pega Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, grandes capitais. A primeira que eu ouvi falar foi essa que eu te comentei, que é um pequeno município no Ceará. Tem 7 cidades hoje, onde esses acordos foram oficialmente firmados. Então, de novo, Sandbox é quase um espaço, é quase aquela zona franca de Manaus, onde eu tenho regras diferentes, porque, imagina, eu vou testar os carros, carros autônomos. Eu preciso de aprovação. Até vir a aprovação já mudou, então assim, é muito lento mesmo, né? Todo esse sistema de aprovação. Então, Sandbox é para isso. Essas 7 cidades quais são? Foz do Iguaçu, boa. Brasília, Curitiba, Petrolina, não são cidades pequenas, né? Macapá, Salvador, legal. Francisco Morato e Campina Grande, na Paraíba. Então, são essas as cidades que já têm esse Sandbox. E você falou, tá bem distribuído, né? Você pegou o Sul, tá bem distribuído. São essas 7, né? Então, aqui, Foz do Iguaçu tá aqui um exemplo. Ele escolheu um bairro. Então, todas essas cidades... a gente viu São Paulo. Aqui não tinha São Paulo ainda, né? São Paulo foi ano passado, São José dos Campos, dentro dentro de um bairro. Tá. Porque é onde eu posso ter realmente essa liberdade. Porque, de novo, os carros autônomos... ainda tem um risco enorme, né, de atropelamento, de entendimento das reações. Então, o exemplo de Foz do Iguaçu, ele escolheu um bairro que ele chama de Vila Inteligente. Então, o que ele está testando? Estação de hidratação, água quente e fria, internet sem fio, torres para carregar bateria de celular, equipamento de medição e monitoramento de energia nas residências e nos estabelecimentos comerciais, semáforos e luminárias inteligentes. Legal. Então, isso tudo ele está testando nesse bairro. Tem uma outra aqui, Petrolina, que foi instalado esse semáforo inteligente que a gente já comentou. Eles escolheram um cruzamento de 2 grandes avenidas, então em tempo real, quer dizer, algo que foi testado com a liberdade e depois de algum tempo dessa inteligência artificial no cruzamento, os congestionamentos foram zerados no local. Mobilidade. O semáforo inteligente, além da mobilidade, traz segurança, como a gente já começou falando. O monitoramento permite que esses carros sejam identificados pela polícia e também dá acessibilidade, como eu comentei, para rampas, para quem tem algum tipo de deficiência. Então, já está sendo testado hoje no Brasil em diversas cidades. Agora, o quanto isso é escalável, eu acho que vai depender também um pouco da Vivo, hein? Cada vez mais de disponibilizar essa tecnologia para poder ter essa latência cada vez menor, né? O que a gente fala muito dentro da Vivo, que hoje não existe um mundo sem conectividade, né? Tudo começa pela conectividade. Sim. E os exemplos que você está dando aqui
tá pendurado na conectividade, né? Perfeito. E na tecnologia Perfeito. do 5G. Imagina se você não tem a rede de fibra, não Exato. tem a rede móvel disponível nesses lugares. Não, isso nada tudo não funciona, existiria. esquece. O que eu falo hoje, para você montar um negócio lá na sua casa, você tem 3 coisas. Sim. Você quer água, luz e conectividade. Exato. É a base. Aí você começa a colocar Perfeito. outros ingredientes nesse bolo. Aí você falou de computação em nuvem, Sim, você falou de inteligência artificial, sim. você falou de carro autônomo, a gente entrou na questão de cidade inteligente, na questão da sustentabilidade, uma cidade verde. E você trouxe um ponto legal que em São Paulo eu vi já 2 startups fazendo, que são as fazendas verticais. Exato. Que é muito louco, né? Porque Muito você pega legal, um né? galpão, um prédio, aí você tem as grandes gôndolas, com aquele pé direito Exatamente, altíssimo. de alfaces. E você usa a inteligência para produzir algo que você produziria no Exato. campo, Com a iluminação adequada. dentro da cidade. Quer dizer, na verdade, quando a gente pensa nisso, quer dizer, por que a gente tem fome hoje no mundo? Não deveria ter, né? A gente tem essa mentalidade que não é a da abundância, né? Da escassez. Então, tem tecnologia para tudo isso mesmo hoje, né? Agora, ela só precisa ser distribuída, né? Posso eu te fazer uma pergunta Pode, agora? pode. Gabriel? Não, é um assunto mais teu do que meu. E tem uma grande questão, né? Quando todas essas cidades, essa Fujisawa que eu te comentei, que eu estava assistindo o CEO da Panasonic lançando, ou o CEO da Toyota lançando numa feira. Só que vai ter o controle dos dados é total. Você precisa autorizar que os seus dados sejam utilizados, claro que é para aquele fim, Sim. mas isso vai te trazer segurança, mas ao mesmo tempo, será que tolhe tua liberdade? Então, esse é um assunto que eu queria conversar um pouquinho com você. E o outro, assim, sobre a cibersegurança, né? O cybersecurity, que é um assunto que vocês dominam, que eu acho que... eu estava ouvindo... se você... Não é se você vai ser hackeado, é quando você vai ser hackeado. Então, com tudo isso, com esses dados que vão estar disponíveis cada vez mais, porque uma cidade só pode ser inteligente se eu consigo gerenciar esses dados. O que é possível fazer para a gente proteger? Acho que você tocou um ponto importante. A questão dos dados, no meu ponto de vista, o dado é seu. Certo. E ao nosso favor tem a LGPD, que permite Perfeito. a proteção dos dados e todas as empresas têm que aderir e usar ao LGPD a favor do cliente, porque os dados é do cliente. O que você faz é tratar os dados para te dar uma inteligência de para qual caminho que você vai, mas você não revela os dados, está tudo criptografado. Ok. É uma outra forma Ok. de você começar a usar, não é você vender a informação. E você trouxe um ponto importante, o Wi-Fi público. Sim. Eu vou em muito local, Aham. um café, um restaurante, até hotel não, mas esses lugares pequenos, que o dono do estabelecimento te libera um Wi-Fi. E ele fala assim, eu vou pegar um roteador, conecto a internet aqui, divulgo a senha para você e você começa a usar. Sim. Ali é o principal ponto de entrada de qualquer hack. Certo. Só que pela economia de não colocar uma proteção de dados já naquela conexão do Wi-Fi, ele já está suscetível a um hack no estabelecimento dele. Entendi. E outra coisa que ele não sabe também é se a pessoa que está fazendo uma conexão e faz um uso ilícito daquela conexão, o estabelecimento é corresponsável. Uau. Então, quando eu falo... E tem Wi-Fi que te dá segurança na rede Sim. para as pessoas que conectam em lugar público já estejam protegidos. Protege o estabelecimento, protege a rede. Muito legal. Esse é um exemplo muito legal. simples que hoje você vai no dia a dia, posso pegar seu Wi-Fi? Tem Wi-Fi que aí tem, você põe o código, o QR Code lá, liberou o Wi-Fi, mas não tem, você não preenche sua informação, você não aceita o termo de uso para poder entrar Agora, naquela rede. Como é que vocês poderiam educar? Porque é uma questão de educar mesmo as pessoas, né? A gente, dentro Da gente entender isso, né? Boa provocação. Dentro da Viva a gente tem letramento mesmo, né? A gente chama de evangelização, né? Perfeito. Porque é uma questão que passa não só pela parte de comunicação, de conteúdo, de levar essa informação para o público, também dos nossos vendedores, dar essa consultoria e dar esse pequeno exemplo, porque Sim. nem sempre a pessoa que está fazendo isso sabe, porque não tem o conhecimento. Sim. Também não, entre aspas, não é obrigada. Cabe a gente também poder ajudar. Então os vendedores também dão essa
essa consultoria. Sim. E eu acho que é tudo questão de tempo. Esse próprio programa, que é o nosso podcast Aproximando Ideias, Sim. é para levar mais conhecimento Perfeito. para um público maior, que não sejam só clientes da Vivo. São as pessoas que estão usando a tecnologia e como é que podem usar a tecnologia. Então, esse é o nosso propósito. Aqui a gente fala digitalizar para aproximar, né? Então, eu acho que esse é o bacana. E você contando, se a gente pensar, né? Quando teve a pandemia, né? Eu tenho 16 apartamentos no prédio, eu não conhecia os vizinhos. Sim. Então a gente usou uma tecnologia, sei lá, usamos o WhatsApp para começar a se comunicar. Quando você falou de cidadãos inteligentes, começa ali. Esse senso de comunidade, esse senso da gente querer dividir, compartilhar, apoiar, ajudar. A tecnologia foi o que permitiu a gente fazer grupos de compras, né? Que quem tinha acima de 70 anos, que não podia ir até o supermercado, você estava indo. Através da tecnologia a gente conseguiu abraçar. Então, eu estou voltando àquele nosso assunto que começa com a gente. E começa com a gente, e o que eu falo é, a tecnologia é o meio, não é o fim. Perfeito. Porque no final, quem está manipulando, mexendo na tecnologia são as pessoas. Sim. Se você usar se a pessoa tem um objetivo que não é bacana, ele vai usar a tecnologia para um objetivo que não é bacana. Exato. Para um propósito que não é legal. Sim. Agora, se ele pega a tecnologia e tem um propósito bacana, ele vai usar a tecnologia para esse propósito bacana. Então, por isso que eu falo assim, é o comportamento das pessoas. Sim. Que aí vai usar a tecnologia, que é o meio, para um propósito maior. Seja para uma cidade inteligente, seja para uma questão de sustentabilidade, uma economia verde, a própria fazenda. Quer dizer, como é que a gente vai ter prédios orgânicos, inteligentes, inteligência cognitiva de um prédio? Sou estranho, mas tem muita gente já pensando nisso, né? Acho que é fascinante o assunto, né? Mas eu acho que Mas eu saio daqui dizendo que, cara, esse negócio de cidade inteligente não é algo do futuro. É uma questão de vontade, atitude, de pegar o que tem de tecnologia já disponível e colocar no dia a dia do cidadão. Porque todos os exemplos que a gente deu aqui não é uma cidade do Jetsons, não, né? Você viu vários muito pelo contrário. acontecendo. E esse sandbox que você comenta, que são os pequenos laboratórios, que a gente pode testar errado, antes de você começar a ampliar e colocar em grande escala, é um caminho fantástico para poder fazer. Perfeito. E com esses bilionários que eu te comentei que estão investindo nisso, né? Que você tem um Bill Gates, a coisa ainda está no papel. Google que está investindo também, porque é o legado que eles querem deixar, né? Por isso que eu te comentei dos líderes ativistas, mais do que o governo não vai vir, não tem condição de fazer sozinho. Então, marcas, né, empresas que bancam, sim, mas é o líder. É esse cara aqui de cima que vai definir, que vai decidir. Sim. A gente pegou, não é o nosso assunto, mas você viu o fundador da Patagônia que doou eu vi. a empresa. Quer dizer, isso, porque um dos conceitos que a gente traz, as cidades inteligentes, elas estão conectadas com sustentabilidade mesmo, que a gente chega no planeta B. Então, talvez, poderia ser interessante o Elon Musk, os bilhões que ele está investindo numa cidade inteligente aqui. Eu tive a oportunidade de ir na Expo, que teve em Dubai nos 6 meses do ano passado. Eu fiquei chocada. Tem eu não vou lembrar o nome, onde você consegue ver o que está sendo construído, né? Então, você tem lá, lá de cima, a torre mais alta do prédio mais alto do mundo, Burj Khalifa, acho que é isso. E você vê que ainda tem muito espaço, né? E uma curiosidade, assim, tudo funciona. Eu achei que eu ia encontrar uma Las Vegas, meio cafona, zero cafona. É impressionante, é muito legal, é muito interessante, tudo funciona super bem. E um fato que me marcou bastante, eu estava junto com a minha sogra, que tem 80 anos. E a gente estava lá na piscina do hotel e vivemos esses 5... A gente tinha vindo de Israel, que meu filho estava morando lá, então Israel é uma cidade que tem as suas dificuldades. É diferente de Dubai, onde tudo é muito tecnológico. Israel você tem o índice mundial, cada 100 startups, duas dão certo no mundo, Israel é 4. Mas não é como o Dubai, porque tem uma fartura muito grande, né? Mas voltando à minha sogra Yara, estamos lá na piscina e ela fala, eu tô saindo de Dubai com a esperança de um mundo melhor. Tudo que ela viu, que ela viveu naquela cidade, para ela é uma oportunidade que os netos e bisnetos dela vão viver um futuro que ela estava enxergando em Dubai. Foi muito legal e foi muito emblemático assim para mim, né? Porque com 80 anos, o que você quer ver? Você quer deixar esse legado. E ela achou que era o sheik lá.
é um líder que faz a diferença, que quer deixar a marca dele no mundo. Mas os progressos que a cidade traz, não vou entrar nos detalhes, muitos trabalhadores que são imigrantes, enfim. Sim. Mas, olhando de cima, é uma cidade que aparentemente tudo funciona. Acolhe, né? E funciona. Acolhe, funciona e faz todo o uso da tecnologia, né? Aplicar tecnologia em bairro rico, né? Acho que tem que ser acessível a todos. Sim. E não sei, não tá nem programado. Agora você vai ter que buscar da sua cachola aqui. Não, mas eu acho que tem. Eu não vou lembrar os nomes, mas quantos hoje a gente tem? Eu acho que eu não sei se era Comida Invisível que chama, que é uma. Ela é uma instituição, é uma empresa, na verdade, que ela vai lá e recolhe o que ainda é comestível de um Ceasa. Sim. E coloca num aplicativo à disposição. Legal, então. E faz torna possível o alimento chegar em muitas outras, em lugares que não chegaria. Então eu acho que isso já existe, a tecnologia está aí para isso também, né? Então eu acho que toda essa parte de resíduos, tem uma super interessante, não sei se encaixa aqui pra gente. Holanda, quando a gente vai olhar para as cidades do futuro, é Holanda. Então, eles têm muito toda essa história de economia circular. Tem um centro que acho que fica em Rotterdam, que são 30 empresas que funcionam como se fosse um domo. E uma utiliza o resíduo da outra. Então, sei lá, tem uma que ela usa o pó do café, acho que espirulina, para produzir a matéria-prima para a produção da empresa seguinte. Então, essa história de economia circular é super importante. A Holanda está muito viva. E uma das histórias que eu conheci lá, tem uma startup chamada Horizon. Qual é a indústria que mais polui no mundo? A indústria da construção. Estamos falando das smart cities. Sem construção de tudo. Sim. De rodovia, construção de apartamento, prédio, de estrutura. O que ela faz, essa Horizon? Ela tem um aplicativo onde aquele empreiteiro, aquela incorporadora terminou a obra, ela disponibiliza nesse aplicativo todos os resíduos que não foram utilizados e outra pode recolher e usar para a obra seguinte. Então, espetacular. Tá aí um exemplo fácil. Não sei se tem aqui no Brasil. Para isso, a gente precisa quebrar um paradigma. Que vocês quebraram na pandemia, quando o Vivo e várias outras fornecedoras se juntaram para poder tornar o acesso, dar mais conectividade. Então, é a competição. Né? Então, estamos aí falando de cidadãos inteligentes, mas aí líderes de empresas. Nossa, eu misturei um monte de coisa, Gabriel, mas faz sentido, né? Faz total sentido. É trabalhar em conjunto, como vocês fizeram lindamente durante a pandemia. Eu estava preparando uma pergunta para você que você já acabou respondendo. Acho que você usou uma Falo pra caramba, Não, né? Você usou uma inteligência artificial, já preveu o que eu ia perguntar e já respondeu. Eu ia falar você vê que eu tava nervosa à toa, né? Tava nervosa à toa. Deus. Porque assim, eu ia te perguntar justamente isso. É pra galera que tá vendo a gente, tá ouvindo. A gente falou muito de comportamento que começa em você. Sim. Que dica que você daria que você... cara, você quer fazer uma cidade inteligente? Comece por você. Sim. Começando por você, o que eu posso fazer já hoje, agora? Talvez você já faça, tá? Mas primeiro de tudo, desliga a água quando você estiver escovando seus dentes. Essa é a primeira história. Recicle o teu lixo. Se onde você mora não tiver, encabece isso. Pense em histórias comunitárias dentro da tua rua, dentro do teu prédio, dentro do teu bairro. Então, hortas comunitárias. Eu acho que essa é uma das... São 3 dicas super fáceis, né? Essa história da compostagem, eu ainda não tenho na minha casa, né? Mas a gente estimular as empresas e a gente ter na nossa casa essa forma inteligente da gente tratar o nosso lixo, eu acho que é super importante. Outra coisa, quando você for dirigir longas distâncias, tenta não ir sozinho. Tenta dividir. Tô falando coisas super simples, né? Tenta dividir com outras pessoas. E eu acho que uma das coisas que pra mim... Eu não sei se é porque eu tô nos meus 55, então eu tô olhando pra isso, né? E como a gente fala, né, que a Europa, ela primeiro enriqueceu, depois ela envelheceu. O Brasil não enriqueceu ainda. Em 2030 ele vai ter a 5ª maior população idosa do mundo. Estamos ferrados, né? Porque vamos pensar na pirâmide. Então a outra coisa seria olhar
para essa população. Então você tem na tua casa, vai conversar com teu avô, vai entender o que é relevante para ele ou não, e a gente começar a tratar essa galera, esses colonos de prata, com todo respeito à sabedoria que eles têm. Então, eu diria assim, isso é mais comportamento mesmo, né? Porque a gente não é um país que valoriza os mais velhos, né? Então, acho que isso tem a ver com cidadania também. E acho que se informar mais, porque é um universo muito, muito rico, né? Eu mesmo, para poder estar aqui com você, estudei, aprendi um monte de coisa nova que eu não tinha ideia. Esse é do Sandbox. Quantas cidades no Brasil, né? E talvez conhecer mais, visitar, estimular. E eu acho que é isso. Pô, legal, curti. Acho que sai daqui todo mundo com uma ideia que cidade inteligente não é algo muito futurista. Cidade inteligente passa pelo comportamento do cidadão inteligente e que vai ser aplicado muito para a questão da segurança, iluminação, a questão da mobilidade, dos carros autônomos, da energia, da sustentabilidade, economia verde. Então acho que eu saio daqui acreditando que é algo presente e que a gente realmente precisa dar um apoio e ajudar a escalar isso não só no Brasil, mas no mundo. E começa pela gente, trazendo os mais experientes, e principalmente com os nossos filhos. Acho que nas escolas já estão tendo esse comportamento, esse ensinamento para que tenha esse comportamento mais pensando nas próximas gerações. Pô, muito legal. Eu acrescentaria mais uma coisa, Gabriel, que eu acho que pode estar na mão das marcas. Oferecer essa conectividade. Então, oferecer esse Wi-Fi, sabe? Periferia, super, tá na mão das empresas, né? Então, se elas puderem oferecer, isso é tão vital para a inclusão. A gente pensa que inclusão, a gente tem saneamento, tem alimentação, mas tem conexão também, porque essas pessoas estão invisíveis, né? Sem conexão, você é invisível na sociedade. Então, eu acho que é uma coisa fácil também para as empresas aí, todas né? as empresas têm. É bom você ter colocado, porque dentro da Viva a gente tem projeto de escolas conectadas também, tem regiões. Vocês têm o projeto 42, que também é incrível. E outra coisa que é legal também, que não queira, quando você fecha uma cobertura para uma empresa X, e essa empresa quer levar a cobertura para a região dela, ela acaba ajudando, iluminando, expandindo a nossa cobertura para outras pessoas que vão ser impactadas por aquela marca. Então, quando eu falo, tem a nossa marca, mas tem a marca também que é cliente, que também investe em conectividade. Quando ela investe em conectividade, ela consegue levar conectividade também para aquele pedaço da população que talvez não estava com uma cobertura tão boa. Então, acho que é um trabalho de colaboração que você falou, muito bacana. Isso é fácil. Me vem aquela música dos Titãs, sabe? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Quê? Então, eu tenho fome além de alimento, eu tenho fome de conexão. É isso, todo mundo. Legal. Galera, chegamos ao fim mais de um episódio aqui de Smart Cities. Foi um aprendizado bacana para mim, acho que para André também, para todo mundo, Gabriel, aqui. Agradeço. Fiquem atentos nos nossos próximos episódios. Valeu, turminha.